Dois. Ok, já estou no ar. A paz de Jesus, uma boa tarde a todos. Que Deus nos abençoe. Irmãos, irmãs, já já nós começamos a pregação. Creio que estão todo mundo ouvindo. Eu só preciso ter certeza que está tudo trabalhando. Ter certeza que está no ar, ao vivo. O sistema parece estar um pouco lento. Já já nós começamos a pregação. Pelo poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vamos começar então esta pregação, em nome de Jesus Cristo, pedindo a presença do Espírito Santo, dos santos. São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate, cobri-nos com vosso escudo contra as embústias e as ciladas do maligno. Subjugai, ó Deus, instantemente, vós pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo a perder as almas. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Amém. Irmãos, irmãs, eu primeiro quero me apresentar. Quem não me conhece, meu nome é Valdecir dos Santos. Eu sou casado, tenho 2 filhos, moro nos Estados Unidos, em Boston, na cidade de Chelsea, e estou pregando ao vivo, né? Quero passar para vocês algo diferente hoje, né? Quero fazer o possível de fazer essa pregação sem poder julgar ninguém, né? Sem machucar ninguém. É uma pregação que vai falar da Igreja de Cristo, que vai falar da palavra de Deus, vai falar aquilo que dos evangélicos, dos protestantes, porque que, né, as pessoas saíram da nossa igreja, principalmente os católicos. Então, também nós mesmos dentro da nossa igreja, né, nós católicos, né, nós precisamos de ajuda, como todo mundo precisa de ajuda, né? Eu tenho ouvido bastante, tenho lido a Bíblia bastante também,
E tenho muitas perguntas, né? Por que que as pessoas vão para outras igrejas, né? E às vezes acaba até se perdendo, né? E acha que ali está a salvação. Então, eu quero falar tudo a respeito disso, mas sem julgar os irmãos evangélicos, protestantes, de outras denominações, né? Eu não quero julgar ninguém, não quero ofender ninguém. Estou aqui apenas para falar o que está escrito na Bíblia, tá? Falar o que está escrito na palavra de Deus. Porque os evangélicos é tudo pela palavra, né? Eles têm que provar na Bíblia. Então eu gostaria de ler um pouco, né? Tem várias passagens da Bíblia aqui que vai falar. O tema dessa pregação, irmãos, é na minha casa há muitas moradas. Vem você também, né? Então, é um tema que eu vou começar a ler uma parte, tá? Eu vou ler essa parte, mas depois eu vou entrar na onde eu quero chegar, onde o Espírito quer chegar, tá? Da onde eu quero falar para as pessoas, né? Tanto mais para os evangélicos, mas também para nós católicos, tá? Então vou começar aqui, em nome de Jesus Cristo, João 14, 31. Não se perturbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Não for assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Depois de ir, eu vos preparar um lugar, voltarei e tomar-vos-ei comigo, para que onde eu estou, também vós estais. E vós conheceis o caminho para onde ir, aonde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vai. Como podemos conhecer o caminho? E Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então aqui fala, né, um pouco dos judeus, né? Porque naquela época, né, Jesus estava ali para converter também os judeus, né? E na verdade, né, Jesus, ele é o Cristo, né? Ele é o Messias, né? Que ninguém vai ao Pai senão por ele, né? Essa passagem eu li para dizer que para que nós todos, tanto o protestante, tanto, né, nós católicos, temos que ir para Deus e para a igreja, né? Só através dele que nós vamos chegar ao Pai, né? Só através dele. E algo que eu quero começar agora a pregação, na verdade, é que só na igreja de Cristo que nós vamos ser salvos. Qual é a igreja de Cristo? A igreja católica, apostólica, romana, onde está a sede lá em Roma, né? Onde está a sede, a central está em Roma, onde começou ali os apóstolos, né? Paulo foi ali, entendeu? Então, ali está a sede. Ali está a parte central, onde está o Papa, né? Onde está a nossa igreja, a igreja de Cristo. Claro que nós somos o templo, né? Nós somos o templo, eu sou o templo, você é o templo, mas eu estou falando da igreja de Cristo, da igreja, da casa de Deus, onde Deus morreu pela igreja, ele morreu por ela, ele deu a vida por essa igreja, ele deu a vida para que a gente se converta, que através dela nós sejamos salvos. E nós precisamos estar em comunhão com Cristo, né? E veio muitas perguntas, né? Por que, né, os protestantes buscam outras igrejas, né? E, e ali não tem um altar, não tem, né? Então isso me chamou muita atenção. Nos últimos tempos me chamou muita atenção porque que as pessoas fogem, às vezes até normalmente católicos, são católicos e fugiram da casa de Deus, né? E foram para
outras religiões aí, porque talvez um padre não deu uma resposta certa, ou um irmão católico não respondeu, ou talvez por causa das imagens, ou talvez por causa dos santos, e assim por diante, né? E assim por diante. As pessoas vão criando problema e vão abandonando a igreja de Cristo, a casa de Deus, onde que nós temos que estar em comunhão com o corpo e o sangue de Cristo. É aqui que agora eu quero começar esta pregação. Eu vou ler várias passagens e mostrando, né, que está na Bíblia, está na palavra de Deus, está aqui, né? Não é uma Bíblia adulterada, uma Bíblia como os protestantes, tem uma Bíblia adulterada, né? Tá? Que nós vamos chegar lá ainda até depois. 1 Pedro 1:2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, e santificado pelo Espírito para obedecer a Jesus Cristo e receber a sua parte da aspersão do sangue, a graça e a paz vos seja dada em abundância. Então, irmãos, Cristo derramou o seu sangue por nós, pela igreja. Cristo derramou o seu santo sangue por cada um de nós. Então nós precisamos entender que só na igreja católica há salvação. Só dentro da igreja católica. Só dentro da casa de Deus. E vou continuar aqui mais. Né? Atos dos Apóstolos 20 e 28. Cuidai de vós mesmos e de todos o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo para pastorear a igreja de Deus, que ele adquiriu com o seu próprio sangue, com o seu próprio sangue. Deus deu o seu sangue pela sua igreja, por nós, por aqueles que estão buscando dentro da casa de Deus, né? Então é importante que a gente venha a entender esse mistério, que não é, né, é um mistério, mas por que, né, que os irmãos evangélicos, por que que eles se afastam, né? Por que que eles vão para outra casa, né? Uma casa criada, né, por homens, né? Por Lutério, né? Por depois de 1500 anos, né? Foi criado, né? E por Lutério, aí veio essa divisão, né? Veio tanta confusão, veio tanta bagunça dentro da igreja. Eu creio, a minha pessoa, não julgando os irmãos, mas eu creio que nós deveríamos estar unidos num só corpo, num só corpo. Olha aqui, eu vou ler mais, né? Mateus, quero ler bastante a palavra hoje. Mateus 20, 26, 28. Durante a refeição, Jesus tomou o pão e bendizeu e partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomou depois o cálice, rendeu graças e deu-lo, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos homens em remissão dos pecados. Olha que Deus é esse, que maravilha, que Deus de amor é esse, que ele fala para a gente tomar, né, e comer e beber do teu santo sangue. Aonde que tem o corpo e o sangue de Jesus? Aonde? Aonde é que tem? É impossível ter o corpo e o sangue de Jesus. É impossível. Dentro de outra casa, outra igreja, né? Não tem. Não tem. Não existe. Só um sacerdote ali no altar, ele pode renovar e fazer aquele sacrifício, né? Que se é tornado, né, transformado o sangue e o corpo. É para nós poder tomar este santo sangue, o corpo de Cristo, né? Que só está, olha, o próprio Papa diz, né, na palavra, o próprio Papa diz que só dentro da Igreja Católica nós podemos encontrar Cristo.
Só através dentro da igreja. Só dentro da nossa igreja que nós podemos encontrar Cristo. É preciso que a gente entenda isso. É preciso que a gente entenda que só dentro da nossa igreja que nós vamos encontrar Cristo, o nosso único Salvador, o nosso único Redentor, que deu a vida por você, que deu a vida por mim. Então, olha, eu vou continuar aqui mais ainda, mais pregação. Hayley, fica quietinha. Quieta. Quieta. Estou falando aqui com o cachorrinho, tá latindo. Marcos 14, 20, 24. Respondeu-lhe ele: é um dos 12 que se serve comigo do mesmo prato? O filho do homem vai segundo o que dele está escrito. Mas ai daquele por quem o filho do homem for traído. Melhor lhe seria que nunca tivesse nascido. Durante a refeição, Jesus tomou o pão e depois deu o benzer, partiu-o, deu-lo dizendo: tomai isto, é o meu corpo. E em seguida tomou o cálice, deu graças, apresentou-lhe, e todos dele beberam e disseram-lhe: isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado por muitos. Olha que maravilha, olha que Deus é esse. Só um momentinho, meu cachorrinho está latindo. Um momentinho que eu já volto. Olha eu aqui de novo. Olha que maravilha. Então nós precisamos entender que só dentro da igreja católica, apostólica, romana, é que nós temos o encontro com Jesus. Padre Pio, ele fala que ali está no Santíssimo, né, no sacramento, né, ali está o príncipe da paz. Está o príncipe da paz ali, não é verdade? Então, onde nós podemos encontrar esse príncipe da paz? Aonde? Fala para mim, aonde? Só dentro da nossa igreja. Só na casa de Deus nós podemos encontrar Jesus, o nosso único Salvador. Onde nós temos a confissão, onde nós podemos procurar um padre, né? Fazer uma confissão. Que maravilha! Que igreja é essa, irmão? Que Cristo abriu? Ele abriu, ele deu a vida, sabe? Ele deu a vida por essa igreja. Ele é tudo. É tudo. É a esposa, é tudo. Né? Ele é o príncipe da paz. Ninguém pode abrir uma igreja criada, ninguém pode, não é possível abrir uma outra religião. Não é possível abrir uma outra religião criada por humanos. Porque, sabe, é preciso entender, para abrir uma igreja, precisa ser filho de Deus, precisa, sabe, morrer na cruz, precisa ressuscitar no terceiro dia. Eu não acredito que não tem ninguém que vai fazer isso. Ninguém vai tomar o lugar
de Cristo. Pois ele abriu uma igreja que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Dá para entender? Dá para entender, irmãos, irmãs, que só na casa de Deus, só na Igreja Católica Apostólica Romana tem a salvação. Temos o encontro com Cristo, temos o sangue, temos o corpo de Cristo, tem Maria, tem a Maria, a presença, né? Uma coisa que me intriga muito, os irmãos, né? Como fala tão mal de Maria? Como pode? Uma mãe que carregou um filho de Deus dentro do ventre. Como pode? Desculpa, me perdoa os evangélicos, os protestantes, né? Esses pastores, né? Que, não digo todos, mas que falam tão mal, né? De Maria, que é a Arca da Aliança. Irmãos e irmãs, precisamos voltar para a casa de Deus. Na minha casa há muitas moradas. Vem você também. Hoje eu te convido você para vir para a casa de Deus. Para vir para a casa de Deus. Sabe? Procurar um padre. Você que era católico, você que fugiu da igreja por tantas. Às vezes você achou tanto problema, às vezes você não gostou do padre, ou problemas, ou talvez por causa de imagens, né? Sei lá, você mudou de igreja, você fugiu da casa de Deus. Então hoje eu estou te convidando, vem para a casa de Deus hoje. Volta para Jesus. Só é possível encontrar Jesus na nossa casa, na casa de Deus. Eu vou aqui falar um pouco de Paulo, né? Onde Paulo ele perseguia a igreja de Cristo, né? Fala em Lucas 9, né? Que Paulo dirigia-se em Damasco, né? Na Síria, né? Perseguiu os cristãos, daí ele teve uma visão ali, né? Com Jesus, né? E Jesus, você vê que ali, Jesus, se ele quisesse, Deus, ele podia batizar ele no Espírito Santo, podia batizar, né? Não é verdade? Mas ele ficou, Jesus pediu para ele ir para essa cidade, né? Que ali ele ficou 3 dias, né? Ele ficou 3 dias, né? Ele falou com ele, olha, né? Que ele estava perseguindo, né? E Deus não queria mais que ele perseguisse, né? Não queria mais. E ali ele viu, né? Aquela luz forte, né? A voz falando com ele. Ele até ficou cego, porque realmente esse homem ele perseguia, ele massacrava, ele matava as pessoas, né? Paulo era bem severo, né? Ele aprendeu numa família, né? Assim que ele seguiu aquilo ali, uma doutrina, mas por ignorância. Ele mesmo fala em Atos de Apóstolos, né? Nos Atos de Apóstolos, foi por ignorância, né? Mas depois dele conhecer Jesus, você vê que ele foi nesta cidade e Deus falou com Ananias, né? Olha só como é que é interessante, como é que nós temos que estar em união da igreja. Porque Jesus poderia batizar ele ali, né? Conversar com ele e tal. Agora não, você já está na minha igreja, né? Mas ele foi, Jesus falou através do sonho com Ananias, né? Que deveria ir lá visitar ele e tal, né? Então ele foi lá e Ananias recuperou a vista dele em nome de Jesus. E Ananias depois, o que Ananias fez depois em seguida? Ele batizou, ele impôs a mão nele, ele disse, receba agora o Espírito Santo, né? Veja que maravilha, receba o Espírito Santo, né? Mas por quê? Ananias está dentro da casa de Deus. Deus podia muito bem batizar, não, mas ele quer usar nós. Ele quer usar nós dentro da casa de Deus, não essas pessoas que ficam perseguindo a igreja de Cristo, sabe? Fica perseguindo, fica atacando. E não é por aí, não é por aí. E o Espírito Santo está dentro da casa de Deus, onde Cristo abriu. Então, onde os apóstolos, né? Onde
podemos batizar em nome de Jesus, pedir o batismo, pedir o Espírito Santo. Dá para entender? Que só dentro da casa de Deus, só dentro da Igreja Católica, Apostólica, Romana, há salvação. Tanto que ele deixou de perseguir a Igreja de Cristo e passou a ser, olha ele, né? Um grande apóstolo, né? Inclusive os evangélicos, né, falam muito dele, né? Mas parece que não aprendeu, né? Continua ainda perseguindo a nossa igreja, continua atacando, continua adulterando, né, a Bíblia, adulterando a palavra, né? Foi tudo adulterado. É uma Bíblia adulterada, uma Bíblia falsa. Dá para entender? É uma Bíblia falsa. Então, irmãos, hoje eu te convido para vir para a casa de Deus. Vem para a casa de Deus. Volta para Jesus. Arrependa-te. Volta para a casa do Senhor. Se você está contra, veja bem, se você está contra a igreja de Cristo, como que pode, né? Como é que, como é que isso vai, né? Jesus mesmo fala na palavra, né? Muitos vão dizer, Senhor, em teu nome nós fizemos cura, nós fizemos milagres, fizemos prodígios, né? Apartai-vos de mim, pois eu não te conheço. Talvez não sejam essas pessoas, talvez não sejam os protestantes que protestam a igreja de Cristo. Tá, estou dizendo, não apontando, julgando, condenando, mas também dentro da nossa igreja católica, né? A gente pode fazer muita coisa errada, né? O pecado, né? A prostituição, o adultério, tudo isso também está nessa pregação. Mas o que eu quero dizer é sobre a igreja de Cristo, sobre a casa de Deus, sobre a igreja que Pedro, né? Que Deus deu a chave para o primeiro Papa. Entende? Que fora dessa igreja não há salvação. Então, por que a desunião? Vamos lá, né? Os pastores ficam tirando os católicos da nossa igreja, né? Tentando convencer com aquela Bíblia adulterada, uma Bíblia adulterada. Ficam tirando os pobres coitados, né? E acabam acreditando, acabam, sabe, levando a pessoa embora, porque às vezes não conseguiu ali uma cura, não conseguiu não sei o quê, ou não se sentiu bem, e acaba fazendo a cabeça daquela pessoa, tirando essas ovelhas, sabe, esses pastores ficam tirando as ovelhas e levando embora da casa de Deus. Sabe, isso é muito, muito sério. É muito sério. Porque Jesus disse que haverá só um só pastor, que vai comandar todo o rebanho. Não é isso? Não diz a palavra assim? Um só pastor. Eu acredito que não tem pastor, somente um pastor, que é o Senhor Jesus. É Ele o único, é o único Salvador. Eu vou continuar aqui lendo, ainda falando de Paulo, né? Paulo, apóstolo de Jesus, pela vontade de Deus aos cristãos de Efésio e aos que creem em Jesus Cristo e vós, a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, a parte do Senhor Jesus Cristo bendito. Seja Deus Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo do alto do céu nos abençoou com toda a bênção espiritual em Cristo e nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dos seus olhos. No seu amor, nos predestinou para sermos adotados como filho seu, seus por Jesus Cristo, segundo o beneplácito de da sua livre vontade, para fazer resplandecer a sua maravilha. Graça que foi concebida por ele, no bem-amado deste Filho, pelo seu sangue temos a redenção e a remissão dos pecados, segundo a riqueza de sua graça.
E ainda aqui vou continuar também em Hebreus. Aqui eu li em Efésios 1:8. Se você quiser ler Efésios 1, de 1 a 8. Quero continuar lendo porque eu tenho bastante passagem para ler. Quero ver se vai dar tempo de ler. Aqui tudo fala da nossa igreja, da união, né? Está em Hebreus 12, 2, 22. Os santos diante de Deus. Vós, ao contrário, vos aproximastes da montanha de Sião, da cidade de Deus vivo, de Jerusalém celestial, das miriades de anjos, da assembleia festiva dos primeiros inscritos no livro do céu, e de Deus, juiz universal das almas dos justos que chegaram à perfeição. Enfim, de Jesus, o mediador da nova aliança, do sangue da expressão que fala mais com eloquência que o sangue de Abel. Aqui, irmãos, aqui fala dos santos. Aqui fala dos santos que estão diante do trono de Deus, que eles estão no céu, que eles intercedem. Uma prova tremenda, uma prova certa que os santos intercedem. Os santos intercedem. Eles são perfeitos, eles são justos, eles são perfeitos, porque eles estão diante do trono de Deus. Ainda nós aqui na terra podemos, né, as pessoas podem pedir oração para mim, né, outras pessoas do ministério, ou pode pedir, qualquer pessoa pedir para interceder, porque nós não somos ainda justos, nós não somos ainda santos, nós estamos ainda trabalhando, nós estamos caminhando, estamos aprendendo, estamos lutando para buscar a santidade, buscar esse caminho que um dia chegar à perfeição também está diante do trono de Deus. Então, os santos está diante do trono de Deus. Uma outra coisa é que os protestantes, eles não acreditam. Está na palavra. Está na palavra, na própria palavra está falando. Eles não é tudo pela palavra, está aqui na palavra, está falando. Né? São justos, estão diante do trono de Deus, né? Que não é uma maravilha? Que coisa impressionante a palavra de Deus, né? Unidade. Continuar falando aqui de unidade. Efésios 2, 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo por pedra angular o próprio Cristo Jesus. Ele é nele que todo edifício harmonicamente disposto se levanta até formar um templo santo no Senhor. Meu amigo, não tem como abrir uma igreja. Eu vi numa pregação que mais de 50 mil abrem, igrejas abertas. Imagina, são milhares e milhares de igrejas que abrem. Não é possível, não podem abrir igreja, não podem, não podem. A igreja já está aberta, a igreja já foi fundada por Jesus Cristo, sabe? Não se pode, meu amigo. Você tem que ser filho unigênito de Deus. Você tem que morrer na cruz, tem que ressuscitar no terceiro dia. E pelo que eu saiba, não tem ninguém que fez isso, só Jesus, só Ele. Ele já abriu a igreja está pronta, a igreja já está certa, como diz em inglês, já é all set. A gente precisa, we need to believe in God. Nós precisamos acreditar em Deus, precisamos acreditar. A igreja, não há necessidade de abrir uma igreja. Há necessidade de você mudar a sua vida. Aí sim, de você nascer de novo. É o que as pessoas precisam, é nascer de novo. Agora eu estou falando não só para os protestantes, mas para nós católicos também. Nós precisamos nascer de novo. Às vezes, dentro da nossa igreja católica, nós estamos mortos também. Estamos como defunto, estamos mortos. E nós precisamos nascer de novo. Sabe? Nascer. Se você querer voltar no ventre de novo e nascer de novo. É isso mesmo. Mas isso é possível? Para os homens é impossível. Nós precisamos nascer.
nascer da fonte da vida, da água da vida, nascer do Espírito Santo, sabe? Nós precisamos entender isso, que não há necessidade de abrir casas e templos e templos e templos, as pessoas abrem, ficam só colhendo dinheiro, 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 uma vida fácil, uma vida de, de boemia, de paz, de alegria, é isso aqui, né? Sabe, oferecendo é, é, riquezas, né? Não, meu amigo, Jesus fala bem claro, se você quer me seguir, toma a sua cruz e siga-me. Não é isso? Toma a sua cruz. Os evangélicos têm o costume de dizer que aceitou Jesus já está salvo. É mentira. Não está salvo. Não está. Eu vou dar um exemplo para você, que um exemplo aqui humano falando. Eu posso aceitar um estudo numa faculdade, eu aceitei aquele estudo, eu aceitei me formar em tecnologia, eu aceitei. Pronto, agora eu já posso ir trabalhar? Não posso trabalhar. Se eu não entrar e fazer aquele curso, aquela faculdade, ficar ali 4, 5 anos estudando, me formar, pegar mesmo, sofrer, ali estudar, pegar o livro e pegar firme. Se eu não conseguir, falar, eu vou conseguir, e eu vou conseguir passar, e eu vou conseguir passar, e eu vou até o fim, até eu receber o diploma. E assim é na salvação, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Se você aceitou Jesus, bem, agora você aceitou. Agora vamos trabalhar para ele, não é? Vamos para a cruz. Jesus disse: se você não quer ser salvo, toma a sua cruz e siga-me. Então, estuda, aprenda, pega a palavra, lê a Bíblia, aprenda. Aprenda a entender. Não a Bíblia falsa, não a Bíblia adulterada. Desculpa dizer assim, mas a Bíblia protestante é toda adulterada. Toda adulterada. Toda adulterada. Você vê que, sabe, estão atacando a Igreja Católica há quantos anos? Há 500 anos? Vem atacando a Igreja, sabe? A Igreja Católica ela é muito perseguida, muito, demasiada perseguida. Isso é um bom sinal. Mas eu te falo hoje, você protestante de outras denominações, que volte para Cristo, venha para a casa de Deus, muda de vida, venha para a casa de Deus. Mas também os católicos estão mortos, que nasça de novo. Vamos, vamos pegar a cruz, vamos seguir Jesus de verdade. Não vamos ficar ligando, se preocupando, porque ali tem uma imagem. Onde se diz na Igreja Católica que nós somos obrigados a adorar a imagem? Onde? Não existe. Ninguém adora a imagem. Isso são lembranças. São, sabe, a família de Deus que está lá no céu, são os santos que estão no céu e que intercede por nós. Vamos deixar com essa, desculpa, essa palhaçada, sabe, essa palhaçada de um atacar o outro, uma briga, desunião. Cristo fala bem claro que nós temos que estar unidos. Nós temos que estar unidos na igreja de Cristo. Como é que nós podemos estar unidos na igreja de Cristo? É impossível. Se a gente não unir. Então, meu irmão, eu convido você a deixar mesmo o protestantismo, porque você só vai encontrar Jesus dentro da igreja católica, apostólica, romana. Fora dessa igreja não há salvação. Procure entender isso, tá? Procure entender. Porque o próprio Papa disse isso, e está no catecismo da igreja. Procure você mesmo. Faça uma busca na internet, no 846. Fora da igreja não há salvação. Fora da igreja não há salvação. Nós precisamos da unidade. Vou continuar lendo aqui. 1 Coríntios 12, 28. Há, pois, muitos membros, mas um só é o corpo. O olho não pode dizer à mão, eu não preciso de ti, e nem a cabeça aos pés, não necessito de vós, antes pelo contrário, os membros do corpo que parecem os mais fracos são os mais necessários, e os membros do corpo
que temos por menos honrosos, a esse cobrimos com mais descoberto. Os que em nós são menos descendentes, retomamos-los com maior empenho, ao passo que os membros descendentes não reclamam tal cuidado. Deus dispôs o corpo de tal modo que deu maior honra aos membros que não a têm, para que não haja dissensões no corpo, o que os membros tenham o mesmo cuidado uns para com os outros. Se um membro sofre, todos os membros padecem com ele. E se um membro é tratado com carinho, todos os outros se congratulam por ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada um de sua parte, e um dos seus membros. Na igreja, Deus constituiu primeiramente os apóstolos, em segundo lugar aos profetas, em terceiro lugar aos doutores, depois os que têm o dom de milagres, o dom de curar, de socorrer, de governar e de falar diversas línguas. Olha aí, meu amigo, nós precisamos estar unidos a esse corpo de Cristo. Não podemos estar fora. Na igreja, Deus constituiu, né? Nós precisamos estar nessa igreja. É preciso estar nessa igreja. A fé, né? Vamos ver se vai dar tempo. Em Efésios 4, 5, uma só fé, né? Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só batismo. Há um só Deus, o Pai de tudo, que atua acima de todos, por todos e em todos. Um só batismo. Um só. Por exemplo, pessoas que já são batizadas na igreja e acabam saindo da igreja e vão para outra igreja, para outra doutrina criada por homens, e acabam lá se mergulhando dentro de um pote de água, dentro de uma bacia, dentro de uma, e tem que, ou no rio, né? Tem que batizar, né? Meu amigo, você já está batizado. Você não pode negar o seu batismo. Você pode confirmar, mas batizar não. Falar, é como você tomar cuidado com o batismo. Nós temos que tomar muito cuidado, porque há um só batismo, uma só fé. Volta, meu amigo, volta, meu irmão. Não faça besteira. Volta para a casa de Deus. Volta para a igreja católica. Eu estou pedindo para que você volte. Eu não estou aqui julgando, condenando você, não. É para que você volte, para que você possa entender que dentro da casa de Deus, dentro da igreja de Cristo, ali você vai encontrar a paz. A única paz, a paz que você precisa, você vai encontrar dentro da igreja. Mas com cruz, com sofrimento, com dores. Mais uma coisa, com Jesus no coração. É isso que é mais importante. Com Jesus no coração. Romanos 1:8. Primeiramente dou graças a meu Deus por meio de Jesus Cristo, por todos vós, porque todo o mundo é preconizada a vossa fé. Meu amigo, quando os apóstolos saíam, naquela época, né, falando nas igrejas, né, que ele falava igreja de Efésios e tal, né, eles saíam falando, eles iam se convertendo as pessoas. Naquela época não existia o protestantismo, só tinha os fariseus, tinha os judeus, né, que não acreditavam, né, mas eles foram
como ali os judeus, né, eles não conseguiram, não aceitaram o Cristo, né, que ainda creio que um dia eles vão aceitar, né, tá na paz, vão aceitar, porque primeiro para os judeus eles vão acreditar, vão buscar. Mas as pessoas eles iam proclamando Jesus, as pessoas iam acreditando, né, na igreja de Cristo, eles iam visitar, iam viajar, ir para aqueles lugares, falando, né, a palavra de Deus. Não existia protestantismo. Uma só fé, unido na igreja de Cristo, e que as pessoas se convertiam, né? Isso passou. Paulo ainda foi para Roma, abriu, né, tudo aquele processo, né, da igreja, né, que ali segue até hoje no pé da letra, né, o Papa, né, que é o Pedro, né, Papa Francisco hoje, né, mas que é o Pedro que está ali, né, está ali, continua. Então, uma só fé, uma só fé, uma só igreja, uma casa, uma casa. Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração, né? Você pode dizer que onde você está, você pode gritar aleluia, você pode gritar, você pode proclamar, pode acontecer cura, pode acontecer milagres, né? Mas fora da igreja não há salvação. Bem claro diz, falou, aqueles que, você imagina, né? Tanto nós como católicos seguindo o caminho direito de Deus, né? E outros porque está fora da igreja, né? Fala, Senhor, eu fiz cura, eu fiz milagres, prodígio, eu não te conheço. Né? Porque ele não é membro do corpo de Cristo, não é membro do corpo de Cristo. Imagina, isso é doloroso. Né? Você atacou a minha igreja, você falou da minha mãe, você falou dos santos que estão aqui, você falou mal dos meus santos, dos meus escolhidos, dos justos que estão diante do trono. Você está ofendendo, né? Está ofendendo a Deus. Está perseguindo a igreja, está tirando ao contrário, está tirando os católicos, né? Tirando. Indo pra, às vezes por ignorância, as pessoas estão indo embora, estão se afastando da casa de Deus. Não façam isso. Eu espero que os pastores, né, possam entender isso, possam pegar a Bíblia de verdade mesmo, que eles gostam de ler a Bíblia, pegar a Bíblia católica, onde foi escrito pelos apóstolos, pelos profetas, sabe? Não é uma Bíblia adulterada, é uma Bíblia de Cristo, uma Bíblia que é falada por Deus, tá? Romanos 1, de 1 a 5, Paulo, servo de Jesus Cristo, escolhido para ser apóstolo, reservado para anunciar o Evangelho de Deus. Este Evangelho Deus promete outrora pelos seus profetas na Sagrada Escritura acerca de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, descendente de Davi, quando a carne, que segundo o Espírito e a santidade foi estabelecida ao Filho de Deus no poder por sua ressurreição dos mortos, do qual temos recebido graça e os apóstolos a fim de levar em seu nome todas as nações, olha, todas as nações pagãs e na obediência da fé, entre quais ninguém, vós sois os eleitos de Cristo, entre os quais também vós sois o eleito de Cristo. Então, o que ele está falando aqui? Que ele foi para as outras nações, né? Outros países, né? Que expandiu lá, como eu falei no começo, lá é a sede, né? Lá é a sede central, né? Então, se tem uma missa aí, por exemplo, lá em Campinas, né? Está em Cristo, está unido em Cristo, né? Tem uma missa aqui nos Estados Unidos, uma missa, está ali celebrando, está tendo ali, na hora ali, tomar e comer e beber deste sangue. Ou lá na China, ou na Inglaterra, né? Você vê que não para, não para.
Olha, está unido em Cristo. É isso. Está unido em Cristo. Uma só fé. Uma só fé. Em Tessalonicenses 2, 15, 16. Não sei se vai dar tempo de eu poder fazer tudo. Aqueles judeus que mataram o Senhor Jesus, nos quais perseguiram, que não são de agrado de Deus, que são inimigos dos homens, e visto que nos proíbem pregar aos gentis para que se salvem. E com isto vos conheço sempre mais à medida dos seus pecados, mas a ira de Deus acabou por atingi-los. Eu vou continuar lendo, tá? Talvez não vai dar tempo de eu falar. Romanos 11, 13. Declaro a vós, homens de origem pagã, como apóstolos dos pagãos, eu procuro honrar o meu ministério. Povos gentis, aí já está falando com gentis. Romanos 15, 10. Noutro lugar diz, alegrai-vos nações com o seu povo. Aqui em Romanos 16, todas as igrejas, Romanos 16, 4, pela minha vida ele expuseram as suas cabeças, e isso lhe agradeço, não só a eu, mas todas as igrejas dos gentios. Mateus 7, 21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas sim aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. Lembra que eu falei, né? Que faz a vontade do Pai que está no céu. Então, nós precisamos fazer a vontade. A vontade de Deus é que a gente esteja unido. Meu amigo, eu estou unido, vamos dizer assim, eu amo todos eles, os protestantes, eu não tenho nada contra. Mas é eles que têm contra nós. Eles não aceitam. Então, eles estão numa casa criada por humanos. Eles acreditam mais no pastor do que no próprio, vamos dizer, apóstolo, que é Paulo, vamos dizer assim, né? Não vamos dizer o Papa Francisco, vamos dizer, eles acreditam mais no pastor, né, do que Paulo, sabe? Do que Pedro, do que todos os apóstolos. Dá para entender? Pedro, né? Não, aí começou a igreja, sabe? É preciso entender que nós temos que acreditar em Deus, claro, né? Mas os apóstolos foram ensinando, instruindo para a gente, né? E a gente aprendeu assim, a gente cresceu assim. Então, eu não vou acreditar num pastor, né? Que tem uma Bíblia toda adulterada. Não vou, não dá para acreditar. Não tem como. Não tem como, não tem salvação. Precisa entender isso. Nós temos que ser membro de um só corpo, que é Cristo. Aqui de novo, né? Eu vou ler mais uma vez. O Papa disse que na igreja só não tem. O Papa disse que na igreja é o único lugar que nós vamos ter um encontro com Cristo. É dentro da Igreja Católica. Filipenses 2:2. Vamos ver se vai dar tempo. Completai a minha alegria, permanecendo unidos, tende um mesmo amor, uma só alma e os mesmos pensamentos. Nós temos que ter. Os evangélicos têm o mesmo pensamento que a igreja de Cristo? Não tem. Não tem. Então não está unido na igreja. Tá? Então temos que estar unidos. Vamos lá, irmãos evangélicos, protestantes, vamos acordar para a vida. Vamos estar unidos em Cristo. Mas vem para a igreja. Vem para a casa de Deus. Aqui fala, nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Atos dos Apóstolos 19, 13, 20. Alguns judeus exorcistas que percorriam vários lugares e inventaram e invocaram o nome do Senhor Jesus sobre os que se acharam possessos dos espíritos malignos com a palavra em
injuro vos por Jesus, a quem Paulo prega. Assim procediam os 7 filhos de um judeu chamado Cefas, sumo sacerdote, mas o espírito maligno replicou-lhe: Conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Nisto os homens possuídos de espírito maligno, saltando sobre eles, apoderaram-se de 2 deles e subjugou-os de tal maneira que tiveram que fugir daquela casa, feridos e com as roupas estraçalhadas. Este caso tornou-se em breve conhecido de todos os judeus e os gregos de Efésio, e encheu-os de temor. Engrandeceram o nome do Senhor Jesus. Muitos dos que haviam acreditado vinham confessar e declarar as suas obras. Muitos também tinham exercido artes mágicas, ajuntaram seus livros e queimaram-nos diante de todos os cálculos e seus valores, né? Achou-se que montanha de 50.000 moedas da prata, e foi assim que o poder do Senhor fez crescer a palavra e tomou sempre mais eficaz. Olha só. Então, irmãos, veja aí o que aconteceu, né, com esses dois, né, que tentou expulsar, né, os demônios foram lá e deu uma surra nele. Acho que tudo bem, tá certo que os pastores às vezes expulsam o demônio, né? Eles não apanham, né? Não leva surra, tal, mas ele disse bem claro: Paulo eu conheço, mas você não, né? Então, Paulo é apóstolo de Cristo, é da igreja, né? Eu acho que nós temos que estar unidos, irmão. Nós temos que estar unidos, porque se a gente não estiver unido, não há salvação. E bem claro, como eu vou falar aqui novamente de novo, né? Para fundar uma igreja, é preciso ser filho unigênito de Deus, morrer numa cruz e ressuscitar no terceiro dia. Aí sim, quem sabe você consegue abrir uma outra igreja aí, né? Mas do contrário, eu creio que isso nunca vai possível, porque Jesus ele é o único filho unigênito, ele já deu a vida por nós, morreu na cruz, foi ressuscitado, está no terceiro dia, está na glória de Deus, né? Ele fala lá como ali no começo, né, que ele vai, mas ele volta, ele vai para a casa do Pai, né, que o Espírito Santo está conosco, que ele está presente dentro de nós, que é onde a gente tem um encontro com Cristo. Então, irmão, o que eu quero passar é isso para vocês, né? Também vou ler aqui 1 João 2,19. O mundo passa como as suas concepções, mas quem cumpre a vontade de Deus permanece eternamente. Filhinhos, estas é as últimas horas. Vós ouvistes dizeis que o anticristo vem. Eis que já há muitos anticristos, por isto conheço o que é a última hora. Eles saíram dentre nós, mas não eram dos nossos. Se tivessem saído de nós, ficaria certamente conosco. Mas isto é, isto se dá para que se conheça que nem todos são dos nossos. Vós, porém, tendes a unção do Santo e sabeis todas as coisas. Veja bem, há tantos católicos que está saindo, né? Que não é, mas eu convido essas pessoas para voltar para a igreja. Eu convido para a gente estar unido, né? E falar aqui da apostasia, da heresia, né? Que é a perda da fé, né? O desconhecimento da igreja e assim por diante. A gente precisa entender que só há uma salvação. Eu falei várias vezes, repeti várias vezes, dentro da nossa igreja católica, apostólica, romana. Eu, pela graça de Deus, eu nunca
sair para outra igreja ou tentar procurar um outro batismo. Não, não vou negar para você, ouvi várias pregações de protestantes, né, que pregam bem, né? Mas hoje eu já estou um pouco mais atento, né? Porque senão as pessoas acabam tirando você dentro da igreja. E dentro dessa igreja eu não vou sair, porque eu quero estar unido em Cristo, amando Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e amando Maria, amando Mãe e acreditando na intercessão dos santos. Acredito, eu acredito. Faça essa experiência hoje. Faça essa experiência. Crê, crê que os santos intercedem, crê em Jesus Cristo, que ele já abriu a igreja, que você não precisa fundar uma igreja. Não precisa. Você vai ter uma Bíblia toda adulterada, com uma própria igreja toda adulterada, né? Então, irmãos, irmãs, católicos, protestantes, seja qual foi a sua denominação, volta para a igreja de Cristo. Não estou aqui te julgando, estou dizendo o que está na palavra. Estou dizendo aquilo que Jesus pede para a gente estar unido. E se você quiser ficar unido com os católicos, com a igreja de Cristo, é preciso entrar nela. Você entrando nela, você vai ver, a sua vida vai ser diferente. Você vai ter o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a Mãe de Deus no coração. Porque ela é nossa mãe. Ela não é a quarta pessoa da Santa Trindade, mas ela é a Mãe de Deus. Ela é a Arca da Aliança. Irmãos e irmãs, que Deus nos abençoe a todos. Me desculpem qualquer coisa que eu tenha falado, não falei para ofender ninguém, né? Falo até para mim mesmo, para que eu também possa seguir mais a Igreja de Cristo, seguir mais unido em Cristo, né? Que é o importante. Faça isso você também. Vamos seguir essa Igreja de Cristo. Que Deus nos abençoe, né? A paz de Jesus a todos. Fiquem com Deus. Irmãos, ainda estou ao vivo, eu parei de gravar já, mas ainda estou ao vivo. Vou, eu vou estar no Brasil em novembro, vou estar pregando também em Guará, né? Vou sair daqui dia 3 de Boston. Eu vou estar aí dia 4, né? Eu vou assistir uma missa lá na Canção Nova. Vou ajudar, eu sou voluntário ali, vou ajudar na intercessão, né? Vou ajudar no ministério ali de cura e libertação, mas vou estar lá ajudando, como qualquer outra pessoa simples, trabalhando, lutando para conseguir a salvação, né? Como um simples servo de Deus. E também vou estar pregando em Guará, né? Guaratinguetá, né? Vou estar pregando na segunda-feira lá, no dia 9, eu acredito que é no dia 9, deixa eu ver aqui, novembro, é, no dia 9, na segunda-feira, né? Eu vou estar pregando, eu acredito que é 7 horas, né? Vou estar pregando lá. Guaratinguetá, São Paulo. Um abraço para todos, que Deus nos abençoe. Fiquem com Deus e até mais. A paz de Jesus. Vamos lá, lutando, né? E seguindo o caminho do Senhor. Que Deus nos abençoe.